Fala aí, pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola 2026, atualizadas aí as informações sobre muitas trocas de jogadores aqui no futebol brasileiro, interesses, negociações e até já contratações. Vamos falar muito aqui do São Paulo podendo perder jogadores, 2 zagueiros podem deixar o São Paulo, chama a atenção de clubes brasileiros. Também tem um jogador que não renovou com o São Paulo, está fora do clube. Lá no Fluminense, o clube tem um acerto com um velho conhecido e ele está voltando ao Fluminense. Também vamos falar do Renan Lodge, que está em negociações com o Vasco. Também o Botafogo acertando com a jovem promessa lá do futebol uruguaio. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo. Pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, falta muito pouco para a gente chegar a 40 mil inscritos aí no nosso canal. Se inscreve para dar essa moral. A gente aí tá querendo crescer o nosso canal ainda é pequeno, tá seguindo aqui, cara, firme e forte, na humildade aí. Muito obrigado sempre a galera que tá dando um voto de confiança. Tamo junto aí, vocês estão fazendo a diferença aí. Inscritos novos entrando no canal, nunca me assistiram, mas estão se inscrevendo aí. Valeu demais, tamo junto. Bom, pessoal, começando aí com o nosso girão no mercado da bola, recém-promovida a Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está de olho em um jogador, um velho conhecido, né? Um jogador que já passou pelo clube, que está no Fluminense, é o atacante Everaldo. Segundo as informações, a Chapecoense teve conversas aí pelo retorno do centroavante, que está atualmente no Fluminense, mas teve um entrave no alto salário do jogador. Ele estaria recebendo um salário fora da realidade financeira hoje para a Chape, e a tendência é que ele continue no Fluminense na próxima temporada. E já que a gente mencionou o Fluminense, o clube está muito perto aí de acertar o retorno do zagueiro Nino, jogador que foi muito especulado, além no Fluminense, também no Flamengo, no Vasco, até no Cruzeiro se falou na possibilidade de contratação desse jogador, e o Fluminense chegou a um acordo verbal com o zagueiro que está atualmente no Zenit. O Fluminense já está aguardando o fim dessa temporada para conversar com o Zenit e acertar com o clube russo a contratação do Nino. Vale ressaltar que o tricolor já está palavrado com o jogador e ele deseja retornar ao clube. O Fluminense aguarda o fim da sua participação na Copa do Brasil e a posse do novo presidente, Matheus Montenegro, para tentar abrir as negociações com os russos e ter, quem sabe, o Nino já no mês de janeiro, jogador retornando ao futebol brasileiro. Cara, com certeza uma ótima informação para o torcedor tricolor, um baita reforço, né? Um jogador que foi campeão da América, capitão do Fluminense, um jogador aí que claramente, se voltar ao Fluminense, vai montar uma baita dupla de zaga com o Thiago Silva, e o Fluminense aí querendo se reforçar bastante para a disputa da Libertadores. Sempre bom deixar claro que o Fluminense garantiu vaga direta aí à fase de grupos, já no Campeonato Brasileiro, né? Sem precisar ainda do título da Copa do Brasil, diferentemente de Vasco e Corinthians, que não conseguiram essas classificações no Brasileirão. São os clubes que estão lutando aí por esse título também na Copa do Brasil, para poder também jogar Libertadores, né? Comenta aí o que você acha da situação do Nino voltando ao Fluminense. Lá no Palmeiras, o clube acertou a compra definitiva do zagueiro Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro. O Verdão desembolsará cerca de 25 milhões de reais, segundo o Globoesporte.globo, e o jogador ficará aí no Palmeiras nas próximas temporadas. Com certeza aí uma ótima notícia para o torcedor palmeirense. Após a queda com o Ceará para a segunda divisão, mesmo ficando 37 das 38 rodadas do Brasileirão fora da zona, na última o Ceará acabou sendo rebaixado e de quebra o técnico Léo Condé não vai permanecer no Vozão na próxima temporada e ele foi demitido com o rebaixamento para a Série B. O Léo Condé já vem recebendo sondagens de outros clubes, entre eles o Sport. Vamos ver o que vai acontecer, se o treinador vai continuar em algum clube da Série A ou se irá trabalhar na Série B tentando mais um acesso. E quem subiu de divisão foi o Coritiba, e o Coxa tenta reforçar o seu time para a próxima temporada, e segundo as informações, o Coxa está negociando a contratação do lateral direito Tinga, jogador que foi rebaixado com Fortaleza para a Série B, capitão do Fortaleza, né, em vários jogos, deverá trocar de clube e permanecer na Série A, só que dessa vez vestindo a camisa do Coritiba. Nos últimos dias a gente falou bastante aqui de muitas saídas que deverão acontecer no Fortaleza. O Iago Pikachu deverá até mesmo jogar no Remo, meu amigo,
rival do clube que revelou ele, revelado no Paysandu, pode jogar no Remo. O Remo tem um forte interesse na contratação do Pikachu, que não vai ficar no Fortaleza, já está o martelo batido, ele não fica no Fortaleza, resta saber em qual clube ele vai jogar. Aparentemente, o Remo é o clube que tem mais interesse na contratação dele. Além disso, também outros jogadores surgem aí como possibilidades no mercado. Breno Lopes chama a atenção do Vasco, também o volante Pierre. Esses dois jogadores estão na mira do Gigante da Colina. Outros jogadores também deverão sair do Fortaleza e são cobiçados aí por clubes até que subiram ou que já estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza aí o Fortaleza deverá ter um limpo e ser um novo time totalmente na Série B no ano que vem. Continuando lá no Coritiba, além do interesse no Tinga, o Coxa também tem interesse em um jogador do rival do Fortaleza, o Ceará. O zagueiro William Machado, que também foi bastante especulado em alguns clubes do Brasil, entre eles o Vasco. O Coritiba estaria disposto a tentar contratar esse zagueiro, porém o Ceará deseja manter ele para a Série B e está fazendo jogo duro e quer uma boa compensação financeira para negociar o zagueiro de 29 anos. O jogador que tem passagem pelo Operário chegou nesse início de temporada lá no Vozão. Comente aí se você acha uma boa para o Coritiba essas duas contratações. E já que a gente mencionou Fortaleza, o clube também pretende não somente perder jogadores, mas também reforçar o seu time para a Série B e está com negociações em andamento com o lateral esquerdo Marcelo Hermes, jogador que foi cobiçado aí por alguns clubes, subiram de divisão, mas a tendência é que ele jogue a Série B com a camisa do Leão na próxima temporada. Eliminado aí pelo Flamengo lá no Mundial de Clubes, o Cruz Azul acertou a contratação de um velho conhecido aqui do futebol brasileiro, o atacante Borja. Após deixar aí o River Plate, ele rapidamente achou um novo clube e vai continuar atuando aqui na América, mas dessa vez na América do Norte. Vai jogar lá no Cruz Azul, né, cara? Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, lá no São Paulo, o clube pode perder jogadores importantes aí. O zagueiro Ferrarese chama a atenção do Botafogo. Segundo as informações do GE. Globo, o Botafogo fez uma sondagem ao São Paulo para tentar contratar o zagueiro venezuelano. Como todo mundo sabe, o Botafogo tem muita grana e pode investir aí na contratação de jogadores. E o São Paulo precisa também de grana, né? Não vive uma fase financeiramente tão boa assim. E esse zagueiro está despertando interesse do Fogão. Outro atleta da zaga do São Paulo que desperta interesse de outro clube aqui no Brasil é o Arboleda. O Atlético Paranaense fez uma consulta aí sobre esse jogador e o São Paulo, até o momento, ficou de dar a resposta. O que a gente sabe é que o São Paulo aparentemente vai contar com o Arboleda para a próxima temporada e não deverá se desfazer do atleta, a menos que o Atlético Paranaense faça uma proposta astronômica para tirar o zagueiro equatoriano do São Paulo. E certeza mesmo de saída lá do tricolor paulista é o do volante Luiz Gustavo. O clube decidiu que não irá realmente renovar o contrato do volante de 38 anos e ele ficará livre no mercado. Luiz Gustavo, muito experiente aí na sua carreira, né, cara? Não mostrou tanto assim a que veio ao futebol brasileiro e essa volta dele ao Brasil foi cheia de problemas aí físicos, problemas de lesões e claramente ali também ficou bem marcado pela entrevista polêmica que ele deu no fim do Campeonato Brasileiro, né? Isso aí pode ter sido um dos motivos determinantes também para que o jogador não renovasse o contrato com o São Paulo, após ele dizer que muita coisa tem que mudar lá no clube, né? Comenta aí se você gostaria de ver o Luiz Gustavo no seu time, jogador que a partir do fim dessa temporada será um atleta livre no mercado. E a gente falou do Botafogo, que tem interesse no Ferrarese, o clube também encaminhou a contratação aí do atacante Lucas Vidalba, jogador uruguaio, atacante do Nacional, será comprado por cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 16 milhões e 300 mil reais, contando bônus e metas aí, segundo o GE. Globo. O atleta aí estava na mira do Botafogo já há algum tempo e o Botafogo rapidamente conseguiu concretizar a contratação desse atleta. O Botafogo que faz bem aí uma garimpagem no mercado sul-americano quando o assunto é jovens talentos sul-americanos, né? A gente viu lá o Montoro, outros jogadores que foram contratados lá pelo John Textor e esse jogador, o Vidalba, se junta aí aos jogadores do Botafogo para a disputa da Libertadores na próxima temporada. Lá no Internacional, o clube vem recebendo diversas sondagens pelos seus atletas, né? A gente falou aqui do Vitão, que tem interesse, que despertou interesse aí do Palmeiras e do Flamengo. O Flamengo tentou fazer uma proposta muito boa ao Internacional, porém o Internacional deseja vender o atleta no mínimo por 63 milhões de reais e apenas por 80%. Não quer vender o atleta todo. E essa quantia é a quantia que o Inter deseja receber do zagueiro Vitão. E Palmeiras e Flamengo seguem aí no páreo tentando a contratação desse atleta. Aparentemente,
o desejo do jogador, como a gente já falou aqui algumas vezes no canal, é retornar ao futebol europeu. Mas se pintar uma proposta interessante com esses valores aí que o Inter deseja, o Inter deverá vender o jogador ainda aqui para o futebol brasileiro, se tanto Palmeiras ou Flamengo fizerem essa proposta. E além dele, outros jogadores também chamam a atenção do mercado, como o volante Bruno Gomes. Tivemos informações que além do Atlético Paranaense, que teve um interesse muito forte no jogador, o São Paulo também apareceu como uma possibilidade e o tricolor paulista buscou informações do volante. Vale ressaltar que o Internacional está aberto a negociar o atleta, seja por empréstimo ou por venda definitiva. Também tivemos informação que o Bernabé, lateral esquerdo, desperta interesse de vários clubes aqui no Brasil: Palmeiras, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro. Todos esses clubes demonstram interesse na contratação do lateral esquerdo Bernabé, que aparentemente deverá, em tese, seguir no Internacional. Pelo menos nesse primeiro momento. O jogador se destacou bastante na temporada passada. Nesse ano já não teve o mesmo nível do ano passado. Claro, devido às proporções do Inter ter quase sido rebaixado. O time como um todo foi muito mal no Campeonato Brasileiro. Mas o Bernabé ainda é um jogador que tem muito mercado e os clubes ainda têm interesse nesse jogador. Vamos ver se nos próximos dias o Internacional vai receber propostas por esses atletas aí que a gente falou, Vitão, Bruno Gomes e Bernabé, que chamam a atenção do mercado atualmente. Bom, e lá no Vasco o clube pode perder o lateral direito, o melhor lateral direito do campeonato, Paulo Henrique. Segundo o GE. Globo, o jogador recebeu sondagens de clubes da Alemanha, da Itália e também do futebol árabe. Na Alemanha seria um clube que está disputando a Champions League. Os clubes que estão disputando a Champions League alemães são Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt. Um desses clubes teria tentado a negociação com o jogador e sondou o atleta. Na Itália, a mesma coisa. Um clube italiano que está jogando na Champions League também demonstrou interesse na contratação do PH. E os clubes que estão na Champions League são Inter de Milão, Juventus, Napoli e Atalanta. O jogador recebeu essas sondagens, claro, devido à boa fase que ele viveu aí nessa temporada, que vive ainda, a temporada ainda não acabou para o Vasco, né? O Vasco está jogando a semifinal da Copa do Brasil e o Paulo Henrique, com a convocação para a seleção brasileira, chamou muita atenção do mercado, né? Anteriormente, o Betis demonstrou um certo interesse no jogador, só que sem proposta. Ainda não tivemos o nome do clube árabe que demonstrou interesse no jogador e o Vasco ainda não recebeu uma proposta oficial. O jogador tem 29 anos e claramente deve querer ainda fazer o seu pé de meia na carreira, já que ele está vivendo o melhor ano da sua vida, sempre passou por clubes de menor investimento, até chegar ao Atlético Mineiro lá em 2023, quando não se firmou e foi emprestado ao Vasco. E logo depois disso, o Vasco comprou o jogador e ele se destacou no Vasco, ganhando a titularidade e chegando, enfim, à seleção brasileira e ganhando aí, fechando com chave de ouro, ganhando o prêmio de melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda vive o sonho de jogar a Copa do Mundo e pode ser aí uma possibilidade real ele ir para o futebol europeu. Claramente, se chegar um Bayern de Munique, uma Inter de Milão, Juventus, Napoli, bater na porta do Vasco e com a proposta oficial, o Vasco nada vai poder fazer, porque o jogador claramente vai querer ir jogar no futebol europeu. Não sabemos quanto que é a multa rescisória do jogador e se, quando pintar alguma proposta, vamos trazer aqui no nosso canal. Mas nem tudo são só saídas lá no Vasco, né? O Vasco também tenta reforçar, trata como prioridade a contratação de um lateral esquerdo. A gente já falou aqui algumas vezes no canal do interesse no Acunha, no Caio Paulista e entre outros nomes. Dessa vez, o Vasco estaria já entrando em negociações com o lateral esquerdo Renan Lodge. Ele seria a grande prioridade do Vasco para 2026 aí na lateral esquerda. O jogador que está livre no mercado após sair do Al Hilal da Arábia Saudita. Aos 27 anos ele recebeu sondagens, além do Vasco, do Corinthians e do Atlético Paranaense, antigo clube do jogador. Ele inclusive estava mantendo a boa forma meses atrás lá no Atlético Paranaense, que devido a estar na segunda divisão, não tinha condições financeiras para tentar contratar o jogador. E agora com o retorno à Série A, pode ser que o Furacão faça uma proposta aí para tentar contratar o Renan Lodge. Só que hoje as informações atualizadas é que o Vasco já teve reuniões, tem mais reuniões marcadas com o staff do atleta e aparentemente o Vasco está à frente nas negociações para contratar o Renan Lodge. O Vasco teria que somente arcar com a base salarial do jogador, claramente não vai ser nada fácil, já que ele está vindo do mundo árabe, cara. O cara estava jogando no Al Hilal. Com certeza ele não ganhava menos de 3 milhões, no mínimo, né? Lá no Al Hilal, como lateral esquerdo. Aqui no Brasil ele claramente vai pedir um salário acima de 1,5 milhão e o Vasco vai ter que ter essa grana aí para bancar essa contratação, já que o Vasco deseja trazer um lateral para bater de frente com o Lucas Piton e lutar por uma titularidade. O Renan Lodge, estando 100%,
deverá ser o titular da posição, jogador de Copa do Mundo, Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Olympique de Marseille, jogou por um bom tempo aí no Al Hilal, jogou o último Mundial de Clubes lá da FIFA, né, no meio desse ano. Claramente aí um ótimo nome que poderia reforçar bem o time do Vasco. E outros nomes foram especulados, a gente já falou aqui várias vezes, do Caio Paulista, Gabriel Talhari, Mandaca e também do Acunha. Todos esses nomes ainda seguem sem propostas oficial do Vasco. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha do nome, quem sabe aí, da chegada do Renan Lodge, que seria um ótimo reforço para a próxima temporada lá no Vascão. Bom, pessoal, valeu demais, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, se puder também hypar aí, vou agradecer demais, hein, pro YouTube recomendar nossos vídeos para mais torcedores ao redor do mundo inteiro, hein. Forte abraço e é nóis!